Muito bem, queridos. Como sempre, eu quero começar fazendo uma pergunta para você que me ouve, tanto aqui no templo quanto em casa. Primeiro, para você que está aqui no templo. Como que está o seu coração hoje? Como que você entrou por aquela porta? E você que nos acompanha em casa, talvez num hospital, como que está o seu coração? O seu coração está triste? Desanimado? O seu coração está abatido? Você está decepcionado com alguma coisa? Você está murmurando com Deus por conta de alguma situação adversa, por conta de alguma dificuldade que esteja enfrentando na sua vida? Se você é um verdadeiro cristão, e aqui no templo nós temos muitos, assim como muitos que nos acompanham pela internet, nós que somos verdadeiros cristãos, nós não podemos viver dessa forma. Esse não é o propósito de Deus para a nossa vida. Na verdade, a ordem de Deus é que nós nos alegremos no Senhor sempre. Como nós lemos na introdução, na liturgia desse culto, a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E esse é apenas um exemplo, um texto bíblico que fala desse mandamento. Que eu e vocês, que somos cristãos, devemos nos alegrar sempre no Senhor. Ou seja, a alegria deve ser uma marca do cristão. Não a tristeza, não a murmuração, mas a alegria. Mas alguém pode perguntar assim, mas pastor Juliano, como nos alegrar com a crise econômica e política que vive a nossa nação? Pastor Juliano, como me alegrar se eu estou passando uma crise tremenda na minha casa? Como me alegrar, pastor, num país que está polarizado? Como me alegrar num país onde a violência reina? Como me alegrar, pastor, se eu acabei de receber um diagnóstico terrível por conta de uma doença? Como me alegrar, pastor, se eu acabo de ser mandado embora do meu trabalho? Como me alegrar se estou passando por momentos difíceis? O salmo que nós vamos estudar nessa noite, ele nos ensina, ele nos ajuda a cumprir esse mandamento, esse imperativo do Senhor de nos alegrarmos em toda e qualquer situação. E segundo o salmo que nós lemos, o Salmo 126, para que eu e vocês possamos ser fiéis a Deus e nos alegrarmos em toda e qualquer situação, independentemente das circunstâncias, é necessário dois movimentos. O primeiro é olhar no retrovisor. É olhar para trás. É olhar para aquilo que Deus já realizou nas nossas vidas. O segundo movimento é o extremo oposto. É olhar para frente. É olhar para o futuro. É olhar para aquilo que Deus realizará nas nossas vidas. Mas o Salmo 126, nós não sabemos quem escreveu esse salmo. Provavelmente, ele foi escrito quando o povo de Deus, depois do povo de Deus, voltar do cativeiro babilônico. Os irmãos sabem, nós estudamos aqui em Neemias, em outros textos, que depois de 70 anos cativo lá na Babilônia, Deus moveu o coração do rei Sírio, que era o rei da Pérsia. Ciro, então, escreveu um decreto libertando o povo judeu e permitindo que o povo judeu voltasse para a sua terra.
voltasse para o povo, para a terra prometida. E os judeus, então, retornam para a sua terra e eles reocupam, então, a terra prometida. Mas a situação, irmãos, não era nada fácil. O retorno acontece, mas a situação não era fácil, como nós estudamos aqui em Neemias. Primeiro porque outros povos haviam ocupado a terra prometida. A terra não ficou vazia. Então eles voltam para casa, mas haviam povos ali. Segundo, por conta também das questões financeiras. O rei havia dado liberdade para eles, mas eles ainda continuavam subjugados. Eles ainda tinham que pagar tributos ao rei da Pérsia. Ou seja, irmãos, a situação presente, quando esse salmo é escrito, é muito difícil. É uma situação complicada. E para se alegrar, o primeiro movimento que o salmista faz é olhar para trás. É olhar para aquilo que Deus já havia realizado no meio do povo de Deus. E é isso que eu, pastor Juliano, você que é crente aqui no templo, você que é crente em casa, deve fazer também. Quando as situações estiverem ruins, quando você estiver vivendo momentos difíceis, complicados, sejam lá por conta do quê? Olhe para trás. Olhe para aquilo que Deus já realizou na sua vida. E você vai poder se alegrar sempre no Senhor. É isso que o salmista faz. Veja aí o versículo 1. O verso 1 a 3 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Como eu disse, o povo de Deus estava de volta à terra prometida, e isso já há algum tempo. Já fazia algum tempo que o povo havia voltado. E as dificuldades eram imensas. Eram grandes as lutas. E para se alegrar, o que o salmista faz? Ele olha para trás. Ele olha para aquilo que Deus havia realizado no povo de Deus. E ele se lembra qual foi o sentimento que o povo teve quando recebeu a libertação, então, do rei Ciro. Veja aí o versículo 1. O texto diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nós estávamos cativos. Nós estávamos escravos. Nós estávamos longe de casa. Mas agora nós estamos livres. Eu não acredito, nós estamos livres. Alguém me belisca aqui, parece que eu estou sonhando. Depois de 70 anos cativo, nós estamos livres novamente. Nós podemos voltar para casa. Essa então foi a sensação que o povo de Deus teve quando recebeu a libertação. Essa carta, esse decreto que fazia com que eles pudessem voltar para casa. Eles ficaram como quem sonha. Esse foi o sentimento. O versículo 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, e Sião aqui é um monte, né? Onde ficava a cidade de Jerusalém, representa aqui Jerusalém. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nós sentimos uma alegria inacreditável. Nós sentimos essa alegria. Então esse foi a primeira reação, o primeiro sentimento. Agora veja a segunda reação aí no versículo 2. Então
a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Os judeus aqui, irmãos, começaram a rir à toa. Nós estamos livres. Nós podemos voltar para casa. E eles começaram a falar, então, a respeito disso, a testemunhar a respeito daquilo que Deus havia feito na vida deles. Eles diziam aos povos vizinhos: vocês viram o que aconteceu? Vocês viram o que o rei de Israel, o que o Deus de Israel fez a nós? O Deus de Israel moveu o coração do rei para que nós pudéssemos ser libertados e pudéssemos voltar para casa. Que bênção! Que alegria! E eles começam então a falar, a verbalizar essa alegria. E veja aí o fruto desse testemunho no finalzinho aí do versículo 2. O texto diz: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então veja, irmãos, quando eles recebem a libertação, o coração deles se enche de alegria e eles começam a falar então do poder de Deus, da alegria que eles sentem por estarem livres. Eles começam a falar isso para outros povos. E os outros povos reconhecem a ação de Deus de Israel sobre o seu povo. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eles quem? Os judeus. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E o verso 3 diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Glória a Deus, o nosso Deus nos libertou. O nosso Deus agiu poderosamente. Nós estávamos escravos, mas agora estamos livres. Esse era o sentimento que tomou conta do coração do povo. Mas passado alguns dias, irmãos, passado algum tempo, a vida voltou ao normal. E no versículo 4 o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Mas pastor, como assim restaura a nossa sorte? A sorte já não havia sido restaurada? Não é isso que está no versículo 1? Olha o que diz o versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Por que agora ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte? Acontece, irmãos, que passado aquele primeiro momento de alegria, de euforia pela libertação, eles voltam para casa e eles percebem que a cidade está destruída. Que o templo está destruído. E cada um está mais preocupado consigo mesmo do que com o templo do Senhor. E muitos, inclusive, voltam a se misturar com mulheres de outros povos. E o povo começa a se perder. E nesse momento, o salmista faz uma oração. O salmista, ele diz: ó Deus, restaura a nossa sorte. Completa, Senhor, a restauração. Nós já estamos livres, nós já estamos em casa. Mas nós ainda temos muita coisa para fazer e nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Então restaura a nossa sorte. E nessa oração, ele está clamando aqui ao Senhor, ele usa duas analogias, irmãos, muito lindas. Emocionantes.
ele diz o seguinte no verso 4: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. O Negueb é uma região seca. É um deserto extremamente seco. Os seus riachos, na maioria do tempo, eles ficam todos secos e rachados, sem vida. Mas o que acontece? De repente o Senhor mandava chuvas na montanha, torrentes de água. E essa água ia correndo das montanhas. E elas iam correndo então para esses riachos. Esses riachos iam se enchendo de água. Se enchendo de água. E aquele lugar seco, sem vida, voltava então a ter vida. Porque as sementes que haviam sido plantadas enquanto na terra seca, com as águas do Negueb, poderiam ser germinadas. E o que o salmista está dizendo é o seguinte: Senhor, assim como o Senhor manda torrentes de água lá na montanha, essas águas descem para os riachos do Negueb, e essa água é usada para trazer vida àquele lugar. Restaura a nossa nação. Restaura o nosso povo. Restaura a nossa sorte. Que linda analogia. Ele ora e ele usa essa primeira analogia. Mas ele usa uma segunda analogia aí no versículo 5 e 6. Ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O primeiro ponto do sermão, como eu disse, é quando nós, para nos alegrarmos em momentos de adversidade, a chave para isso é olharmos para trás. Mas não só isso. É também olharmos para frente. E é isso o que o salmista faz aqui. Ele não olha só para a restauração que Deus trouxe no passado, mas ele olha para a restauração que o Senhor iria trazer lá na frente. Na época da seca, irmãos, naquele lugar, o povo tinha que plantar. Riacho seco, terra seca, terra rachada, ambiente seco, sem vida. E os agricultores tinham que fazer o quê? Plantar. E eles iam então cavocando, jogando a semente naquela terra seca. E enquanto eles faziam isso, as lágrimas corriam pelos seus rostos. Será que Deus vai mandar as torrentes do Negueb? Será que Deus vai mandar a chuva? E se Deus não mandar a chuva, o que nós vamos fazer? Era isso que acontecia. Mas veja o que ele diz. Os que com lágrimas semeiam. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ele tem uma certeza. Ele não tem dúvida. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. No verso 6 ele diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, porque o Senhor vai agir. Então, irmãos, note que o salmista, nesse momento difícil que ele está vivendo, para se alegrar, ele olha primeiro para trás. O versículo 1 diz:
Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando? Lá atrás. Mas ele olha também para frente. O verso 6 diz: quem sai andando e chorando aqui, enquanto semeia, voltará com seu júbilo, trazendo os seus feixes. Para me alegrar em momentos de adversidade, em momentos difíceis, eu quero que você pense no momento que você está vivendo. Eu tenho vivido momentos difíceis, terríveis. Imagino que você também tem vivido momentos terríveis. Como nos alegrar? O que Deus já fez na minha vida? Olha para trás, o que o Senhor já realizou na nossa vida. E o que a palavra de Deus diz que o Senhor realizou na nossa vida? Abra aí em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: Ele, Deus, o Senhor, o Criador do universo, o Deus da primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Como não nos alegrar? Mesmo passando por momentos de luta, mesmo passando por momentos de aflição, mesmo passando por doenças, mesmo passando por situações adversas, Ele, o Senhor, nos libertou. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aonde nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Quando se entende isso, quando se entende que o nosso caminho natural era o inferno, quando se entende que o nosso caminho natural era a perdição eterna, mas que por meio de um ato misericordioso, de amor, de graça de Deus, enviando o seu Filho unigênito para que morresse no meu lugar, para que pagasse o preço pelos meus pecados, e isso mudou a minha história, isso mudou a minha identidade, isso mudou o meu futuro eterno, eu posso me alegrar. Mesmo que eu tenha um câncer. Mesmo que a minha mãe e a minha avó estejam passando por momentos terríveis. Mesmo que você esteja passando uma crise no seu casamento. Mesmo que seu filhinho tenha um problema no pulmão. Eu posso me alegrar. Porque Ele nos libertou do império das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Louvado seja Deus. Mas nós podemos nos alegrar por conta de tudo isso. Mas nós podemos nos alegrar também olhando para frente. O Senhor Jesus, lá em João 14, do verso 1 ao verso 3, para tranquilizar os seus discípulos, Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar-vos lugar. Mas eu voltarei, para que onde eu estou, estejais comigo. Nós devemos olhar para o futuro. Chegará o dia, como nós aprendemos hoje pela manhã na igreja, que Jesus vai voltar. E nós seremos então resgatados. Nós já fomos resgatados, mas esse resgate ele não está completo ainda.
nós ainda pecamos, nós ainda somos falhos, nós ainda temos muita coisa para ser transformada na nossa vida. Isso vai acontecer quando Cristo voltar. E nós habitaremos num lugar onde não há choro, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Como não se alegrar com essa realidade? Se você está entristecido, olhe para trás. Ele já pagou o preço pelos seus pecados. E olhe para frente. Ele voltará. E as primeiras coisas vão passar. E enquanto isso não acontece, faça como o povo judeu. O verso 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Se alegre, mesmo em momentos de aflição.